Senhoras, senhoritas, gentes, pessoas, seres humanos. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfinísia Freire. A disciplina é... Qual a disciplina mesmo? Artes. Cara, não tinha esquecido não, viu gente? Foi só um pequeno lapso aqui. E o que é que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar com livro didático. A partir da página 60, vamos falar do capítulo 3, a cidade e a arte pública. Tá? E o que é que a gente tem para falar sobre isso? Um monte de coisa. Tanto que não vai caber numa aula só. Ah, professor, mas essa aula, esse assunto vai cair na prova da gente, no simulado. Esse daqui não, vai ser só aquele de fotografia das 2 páginas que a gente tinha falado, tinha lido lá aqui no livro, e mais aquele trechinho da apostila, um cabelo tá bonito, né, gente? E aquele trecho da apostila, tá? E esse daqui vai valer só para outra prova agora, mais para frente e tal, que eu nem sei quando é que vai ser, mas um dia essa prova sairá. Enfim, a gente começa da seguinte forma: a cidade e a arte pública, tá? As cidades são formadas por pessoas, casas, ruas, bairros. Algumas delas têm rios e lagos, outras são banhadas pelo mar. Umas têm mais campos e vegetação, outras mais carros e edifícios, enfim, uma grande diversidade delas. As cidades são uma forma de expressão dinâmica e coletiva. É interessante que a gente consegue aproveitar diversos pontos da cidade para poder fazer arte, seja ela através da arte nas paredes, como principalmente o grafite acaba trabalhando isso muito bem, ou uma arte, uma forma de expressão, diversas formas de expressões artísticas que são feitas no meio da rua, no meio do público. Quem nunca andou lá pelo calçadão, lá no centro, em Aracaju, e de repente viu aquele povo todo pintado de prata ou pintado de dourado, parecendo uma estátua com um chapeuzinho na mão, um chapeuzinho assim no chão e tal, né? Completamente parado. Aquilo é uma forma de arte, uma forma de expressão artística sensacional. Tente ficar parado durante 1 minuto sem dar risada, com o povo passando, cachorro latindo, criança querendo bulinar lá, puxar suas calças para baixo, ou então alguém para na sua frente e começa a fazer careta. Faça isso na frente de sua mãe, tente ficar sério. E peça para ela ficar falando qualquer coisa assim: menino, vai arrumar sua cama. Não, aí você vai conseguir ficar parado completamente, né? Fingindo que não é com você, todo estátua. Vai arrumar sua cama, sua roupa, você não troca tem 3 dias, 1 semana que não toma banho. Eu não faço isso não, viu gente? Eu tomo banho dia sim, dia não. Mas enfim, mentira, todo dia, viu? Tomo banho todo dia. Tem ninguém pra me cheirar mesmo? Então, mas aí a gente consegue aproveitar diversos espaços dentro da cidade para poder difundir a arte, para poder realizar e difundir essa arte, né? E pronto. As instituições públicas, como a prefeitura. Só um momento, gente. As instituições públicas, como a prefeitura e a Câmara de Vereadores, têm grande parte da responsabilidade de gerenciar e transformar a cidade, mas as associações de moradores e outras organizações civis têm um papel cada vez maior em sua administração. A ideia dessa presença, dessa participação da prefeitura e da Câmara de Vereadores dentro das cidades é porque é uma necessidade do envolvimento das instituições políticas, né, dos nossos políticos, para poder fazer políticas públicas de fomento à arte, aos espaços culturais, à propagação da cultura, né? Muitos desses artistas de rua, além daqueles que passam chapéu, né, mas muitos desses artistas, eles fazem apresentações
ligados a grupos e tal, que dependem de contribuições e muitas vezes não possuem nem mesmo espaço para poder ensaiar. Outros, eles conseguem ter alguns espaços que são cedidos ou que são alugados, então são pessoas que precisam ter, não conseguem viver somente da arte, mas tem sempre uma segunda, uma terceira atividade para fazer para pegar essa vivência dela na arte como sendo simplesmente algo de uma prática de lazer, praticamente, né? Então, com a participação dessas instituições públicas, você consegue ter projetos, por exemplo, que editais que são lançados, que a prefeitura, que o governo vai dar um dinheiro para esses artistas, para esses grupos artísticos, e a contrapartida vai ser que eles vão se apresentar em determinados locais gratuitamente, sem precisar passar o chapéu, vão se apresentar gratuitamente em espaços, em teatros que pertencem à prefeitura, que pertencem ao governo do estado, em praças públicas, que nem sempre é possível se fazer determinados tipos de manifestações, mas quando você tem um espaço que é cedido a vocês ali, você faz inclusive a roda da economia girar. Porque, digamos, você chega num sábado, uma semana antes você tem lá a divulgação bonitinha, ó. No sábado vamos ter uma apresentação teatral na Praça dos Cajueiros. Pronto, lá no Parque dos Cajueiros. E aí com essa divulgação, o que é que o pessoal vai fazer? Mesmo que não pague, que a pessoa, que você que esteja lá não pague diretamente ao artista, mas os seus impostos já pagaram ele quando eles participam desses editais, né? Só que faz a roda da economia girar porque a partir do momento que se sabe que vai ter uma apresentação teatral ali, vão aparecer os vendedores de cachorro-quente, vão aparecer os vendedores de água, refrigerante, de cerveja, vai aparecer guardador de carro, né? Que o pessoal aproveita para meter a faca, né? Vai ter a galera vendendo pipoca, vendendo balão para criançada, para montar pula-pula, porque se for uma apresentação teatral, ainda mais que envolva essa ideia de criança e tal, então vai ter vários brinquedos. Isso vai gerar, vai começar a rodar a economia, né? Os trabalhadores informais e os trabalhadores formais também daquela região do entorno vão acabar sendo beneficiados por conta dessa atuação da prefeitura, por conta dessa atuação da Câmara de Vereadores com a política pública e o edital que dará a oportunidade da apresentação desse grupo teatral, né? Só que aí, além deles, as associações de moradores e outras organizações civis têm um papel cada vez maior em sua administração. Porque muitas vezes as associações de bairro, que são essas associações de moradores, é quem acaba cedendo o espaço para que esses grupos que surgem dentro do bairro, muitas vezes são colegas, vizinhos, amigos que gostam de brincar ali no meio da rua, de fazer uma apresentação de dança. O pessoal se junta na quadra da escola para fazer uma apresentação de dança. Aí só que, final de semana a escola está fechada, e onde é que a gente vai ter para poder ensaiar? Tem lá um espaçozinho, um salão, na associação de moradores, que é o local das reuniões. Mas a gente pegou esse espaço, tal horário, tal dia para ensaiar. E vai fazendo. Além de outras organizações civis, que aí você já vai vendo a formação de grupos de teatro. Aqui em Aracaju a gente consegue encontrar, tem o Sete Panos, tem o Emboaça, e tem vários outros assim também que trabalham com essa ideia de, esse especificamente de teatro, né? Mas a gente vai ter para trabalhar com grupo de dança e tal, e assim por diante. Em geral, é também o poder público que institui regulamentações e usos e contrata intervenções artísticas para áreas públicas. Olha só. Algumas vezes, instituições particulares fazem esse papel. E, em alguns casos, os arquitetos, paisagistas, urbanistas, contratados para debater, opinar e projetar as transformações urbanas,
convidam artistas para que deem mais vitalidade a edifícios e espaços urbanos. Olha que interessante. Isso aí a gente vai ter, por exemplo, a ideia de, você vai construir uma praça nova. E aí, nessa praça nova, é interessante que você tenha um espaço, que seja um espaço um pouco mais aberto, que de repente você tenha uma arquibancada, tal, um anfiteatro, né, um mini teatro, um palco, mesmo que pequeno ali, mas que você tenha a oportunidade de dar um espaço para que haja apresentações ali, para que você consiga movimentar essa roda da cultura. A ideia de que a cultura alimenta o povo, né? As pessoas têm essa necessidade de receberem cultura, receberem arte, que acaba sendo uma forma de você fugir um pouco dessa loucura que é o dia a dia, né? Imagina, você passa a semana toda correndo, trabalhando, estudando e tal, e de repente você consegue ter um momento de lazer nos finais de semana. E o que é que final de semana tem para fazer? Na rua. Vai ver um monte de gente passando e tal, e a diversão? Mas eu vou pra praia. Tá, beleza. Tranquilo. E mais tarde? Você quer ver uma coisa diferente, sem precisar pagar R$ 50 para entrar num teatro. Tem uma apresentação de uma peça ali na praça dos Cajueiros, lá na Sementeira, na pracinha de lá do meu bairro. Tá? Então, é importante que a construção desses espaços eles já permitam que haja locais em que eles consigam, em que esses artistas consigam se apresentar. Né? Quer ver um exemplo que eu acho sensacional? É o pessoal do som de calçada. Só que assim, o som de calçada eles não recebem nenhum tipo de apoio público de instituições públicas, nem mesmo instituições privadas. Geralmente a galera vive de doação. O pessoal leva seus próprios instrumentos para tocar lá na praia, lá de noite no estacionamento ali na orla do Caranguejo, como é que se chama? Na passarela do Caranguejo, né? Um pouco depois ali. Aí eles ficam tocando lá até mais tarde, faz a roda da economia girar, como eu tinha falado, ó, diversos ambulantes vão vender sua água, sua cerveja, vão tirar sua grana da semana ali, porque o movimento de jovem é muito grande. Tem bagunça? Tem, de vez em quando acaba acontecendo. Infelizmente a gente está na cabeça de cada um. Mas o poder público não poderia ajudar ali, investir ali, tipo, não, vamos colocar um toldo para caso chova, a galera, pelo menos dos instrumentos, consiga ficar ali por baixo. Ou então, vamos deixar a luz acesa até mais tarde, assim, para a galera conseguir ficar em segurança por ali. Vão deixar um policiamento passando por perto, assim e tal, só para ver, se qualquer movimentação estranha, a polícia tá lá de olho. Ao invés da polícia mesmo querer sentar, descer o cacete em cima do povo lá, né? Que eu já vi acontecer isso. Mas enfim, porque tem um pessoal que fuma maconha lá, não sei o que, não pode, tá? Gente, tá fazendo mal a alguém? Tá fazendo mal a você? Não tá? Então pronto. Então, onde é que eu estava que eu me perdi? Tá, mais vitalidade a edifícios e espaços urbanos. Isso também passa, por exemplo, quando eu falo sobre grafite, gosto bastante de falar sobre grafite também, a própria diversos edifícios, diversos parques, eles que tem paredes, que tem paredões, a própria prefeitura já contrata artistas para poder pintar painéis nessas paredes, né? Ou então, se é um prédio particular, algumas vezes eles mesmos contratam grafiteiros tal para poder chegar e produzir sua arte para manter ali uma forma de painel, uma forma de divulgar o artista e embelezar também esteticamente, você criar uma imagem bacana do seu local, né? Quem faz isso, inclusive, pertencente ao Estado, que é público-privado, na verdade, é a companhia de luz, a Energisa. Tem alguns locais que a Energisa possui, tem alguns locais
que dentro da cidade que a Energisa possui, que são centros de distribuição de energia, de geração e distribuição de energia, em que o muro deles é pintado por grafiteiros. E aí, quais são os desenhos que constam lá? São expressões artísticas que divulgam, que mostram quem é um artista ali. Mas são desenhos que mostram, assim, os riscos de você empinar uma pipa próximo à fiação elétrica, aí mostra ali e tal, e eles escrevem também, assim, mas tudo grafitado, tudo mostrado de uma maneira que vai chamar a atenção e vai valorizar os artistas locais. Isso é massa. Mas enfim, muitas ações artísticas ocorrem nos espaços públicos por iniciativa dos próprios cidadãos. Essas intervenções podem ser autorizadas ou não, e algumas vezes ultrapassam o limite da legalidade. Arte é arte, né, gente? Claro que você não vai botar o povo para sair correndo pelado, correndo com os braços para trás, parecendo Naruto, de uma ponta a outra da roda de Atalaia e dizer que aquilo é arte. Não dá, viu? Não façam isso. Eu espero que vocês não façam mesmo não, viu? Mas enfim. Mas há todo um questionamento a respeito de quais são os limites da arte, né? Qual é essa ideia de legalidade sobre a arte, né? Porque a arte muitas vezes ela serve justamente para poder chocar, para fazer com que você se questione sobre quais são suas próprias verdades, né? Qual é a sua própria crença em relação à arte. Então, arte não é somente o que eu acho que é arte, não é somente o que você acha que é arte. Porque você pode achar, por exemplo, funk uma coisa horrorosa. Já eu posso ser apaixonado pelo funk. E eu enxergo o funk como uma forma de arte. Primeiro porque acaba sendo uma forma de mudar a realidade social de muita gente que depende do funk. Tem a parte negativa? Tem. Qualquer coisa vai ter parte positiva e parte negativa. Tem parte negativa? Tem. Mas é uma forma de expressão artística. Você vê, por exemplo, o bonde do passinho. A dança que eles fazem é espetacular, pô. Muitas vezes eles se utilizam, inclusive, de passos que são aprendidos no balé. Ou então tem um grupo de funk que eu curto muito chamado Heavy Baile. Heavy Baile ele trabalha também com essa ideia do passinho. Tem músicas que é só instrumental. Numa dessas músicas, eu não posso colocar aqui no vídeo porque senão o YouTube vai cobrar direitos autorais, viu gente? Desculpa aí. Mas enfim, mas eu posso falar sobre ele. E aí, tipo, no meio da música eles colocam a rabeca. E o que é uma rabeca? Rabeca é um instrumento musical muito parecido com o violino, só que construído no interior do Nordeste. Imagine só, você juntar a batida do funk, a batida eletrônica do funk, com um instrumento que é baseado no instrumento clássico. O violino é um instrumento dificílimo de tocar, é um instrumento clássico. De repente, se pega ele, se transforma aqui no Nordeste numa rabeca, que é um violino com um som um pouquinho mais estridente, mas ainda maravilhoso. É como se fosse fazer uma comparação entre o violão e a viola caipira, que tipo, eles têm o mesmo formato, mas são construídos de uma forma diferente e a sonoridade também é diferente. A rabeca do violino, eles são parecidos em relação ao formato. A rabeca é um pouquinho maior, mais gordinha assim. O som é um pouco diferente também, mas a técnica é a mesma. É de você segurar, encaixou aqui entre o ombro e o pescoço, segurou aqui com as cordas, manipulando as cordas, e a varinha com a crina, com aquele fio que pode ser crina de cavalo ou um material plástico, que eu não lembro qual é exatamente. E aí você chegar e vai tocar da mesma forma. Então, imagine você pegar um instrumento clássico, transformar ele, juntar com o funk e ainda trazer a ideia da dança, do passo, o corpo, a movimentação do corpo, isso tudo é arte, gente. É perfeito, é maravilhoso. Para mim, pode ser que você não enxergue isso como arte. E tá tudo bem.
Problema seu. Arte pública. Nesse painel vamos conhecer lugares, bairros e cidades que foram modificados pela presença da arte, seja por iniciativa pública ou pelos cidadãos. Vamos pensar em como a cidade pode se relacionar com o processo criativo de um artista. E a gente tem o seguinte, na página 62 isso, né? A fonte dos quatro rios, em Roma, foi concebida pelo arquiteto e escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, no período chamado de Barroco. Foi o Barroco, nome dado à produção artística que predominou no final do século XVII, na primeira metade do século XVIII, e que na arquitetura consiste em um estilo ornamentado usado principalmente na decoração de igreja. O Barroco ele vai sofrer influência do período do Renascimento, inclusive. O Barroco vai surgir depois do Renascimento. Inclusive, novamente, outro inclusive. Aqui no Brasil a gente vai ter uma influência muito grande no Barroco na construção das igrejas, na construção das cidades históricas de Minas Gerais. E aí vai ter uma variação do Barroco conhecida como Rococó. Não é uma galinha. Rococó, que vamos ter como principal representante no mundo. O Rococó ele vai existir principalmente no Brasil. E aí a gente vai ter um cara que vai ser conhecidíssimo no mundo, chamado Aleijadinho. As obras de Aleijadinho são perfeitas. Mas enfim, aqui quando a gente está falando sobre Barroco, está falando do Barroco lá na Europa, né? Que vem logo depois do período renascentista. Naquela época, os chafarizes, sabe o que é chafariz, né? Aquele negócio que sai água no meio da praça. Era um elemento essencial na decoração urbana. E aí a gente tem essa imagem aqui. Peraí, viu, gente? Não recordo comigo. A gente vai ter essa imagem daqui. Olha aí no livro didático de vocês. Página de coisa. Página 62. Ali no canto. Então, os chafarizes eram elementos essenciais nessa decoração urbana. Era uma forma de valorizar os artistas locais, inclusive. Aqui no Brasil, não, a gente tem bastante chafariz, tal, mas geralmente a gente acaba encontrando mais nessas praças as fontes. São fontes já modernas, mais modernas. Por exemplo, para quem vai ali no Parque da Sementeira, tem um determinado trecho que ele tem um... Como é que chama aquele negócio dali? É um espaço em homenagem a Marcelo Deda. E aí nesse espaço ele tem uma fonte, um localzinho com água, a água sai, as cores assim, tá? As cores que são mostradas e tudo. Mas enfim, aí essas cores são mostradas e tudo. E aí nisso daí a gente tem uma fonte, não um chafariz. Chafariz ele sempre vai ser esse que tem algum tipo de enfeite, né? Algum tipo de imagem, construção, geralmente construções gigantescas. A gente acaba vendo isso muito lá na Europa, tem demais, porque muitos deles são oriundos da Idade Média, no 1400, 1500, 1600, imagine só, de 1500 para cá, 520 anos, né? A gente tá, que ano, meu Deus do céu? 2020, porque a pandemia eu tô meio a zoar. 520 anos e tá lá na praça o chafariz, aquela escultura toda muito bem trabalhada, cuspindo água. Vocês podem fazer o papel de chafariz em casa, né? Eu não tava falando da escultura mais cedo assim. Aí você que tem irmão, vocês que são perturbados, que gostam de zoar o irmão. Aí você faz escultura, fala, não, foi o professor de artes que mandou. Não, mentira, foi eu que mandei não. Mas o professor de artes estava explicando tal, como é que funciona a ideia do chafariz, uma escultura. Aí você faz o quê? Você para em formato de estátua, perto do seu irmão assim, ó, com a água cheia de boca, e começa a soprar água nele, ó, jogar água assim nele. Fala assim, meu irmão, isso é um chafariz, eu sou uma obra de arte.
tá? Não façam isso em casa não, viu, gente? Faz na varanda, no quintal, assim, pra não molhar dentro de casa pra mãe não brigar, viu? Mentira, não é pra fazer isso não. Vocês que sabem. Mas enfim. Então, naquela época os chafarizes eram elementos essenciais na decoração urbana, né? Não é à toa que muitos deles acabam se tornando pontos turísticos pela beleza, pela grandiosidade que tem, pela representatividade que aquilo tem para o local e acabam realmente se tornando algo tão grandioso que se torna a referência pela valorização dos próprios artistas locais, né? Que constroem essas esculturas. Na verdade, essa imagem que tem aí é a Fonte dos Quatro Rios, que fica em Roma, na Itália. Ele foi construído em 1651, tem 35 metros de altura. Ele claro, ele é um chafariz, ele tem a parte do chafariz, mas no meio também tem um monumento gigantesco, assim, com algumas inscrições. Só que aqui ele não especifica muito do que se trata não. Mas, enfim. Na verdade, fala. Nesse famoso conjunto, o escultor celebra o encontro da natureza com a cidade, com figuras alegóricas. Pronto, o que são figuras alegóricas? Na escultura, as figuras alegóricas são figuras humanas que representam conceitos. Nesse caso, as figuras representam os rios Prata, na América, o rio Nilo, na África, o rio Ganges, aquele que é bem poluído, na Ásia, e o rio Danúbio, na Europa. Alguns dos principais rios desses continentes. Né? Os principais porque, se a gente for para pensar, no Brasil, principal, ou na América do Sul, ou nas Américas em geral, o principal é o rio Amazonas. Né? O maior rio em extensão do mundo, meu irmão, é o rio Amazonas. Mais do que o rio Nilo, viu? Pense na importância desse negócio. E o povo querendo acabar. Ó, desmatamento lá na floresta amazônica vai acarretar, vai influenciar muito nos rios, viu? Porque se você tira a mata, os rios eles começam a assorear, a terra começa a descer para dentro do rio. Isso vai assentar o rio, vai acabar com o rio. Vai morrer de peixe, vai morrer gente, você vai ficar com calor, vai morrer de calor. Os bichos que estão saindo de lá da China, os morcegos, os gafanhotos que estavam na Argentina, vai para o Rio Grande do Sul. Isso é porque o povo fica desmatando. Lugar de bicho é onde? Na natureza, na árvore, dentro da floresta. Se você acaba com a floresta, os bichos vão para onde? Os insetos vão para onde? Para dentro da casa de vocês. Aí quando você vai ver, tem um urso arrancando sua cabeça. Eu acho que eu exagerei um pouco. Tá, vamos continuar aqui. Então, nesse famoso conjunto, o escultor celebra o encontro da natureza com a cidade com figuras alegóricas, representando os rios mais importantes de 4 continentes. Desses 4 continentes. Acabam sendo figuras alegóricas porque você coloca uma pessoa, um ser humano, uma figura humana para poder representar um elemento que pertence à natureza. Né? É como se você fosse colocar, por exemplo, como se você criasse personagens para representar times de futebol. Pronto. Não é um elemento da natureza? Não é. Mas você cria uma figura alegórica para poder representar uma outra coisa. Ah, o time do Flamengo, o símbolo urubu. Aí você cria um personagem todo com corpo humano, com feições humanas, mas que usa de repente um chapéu, um bonezinho, um capacete em formato de cabeça de urubu. Ele voa e tem as penas do urubu assim. Ou então o Bahia, né? Super-Homem, bora Bahia.
Ou o pessoal do Vasco. Tem algum vascaíno na sala? Não, né? Porque Vasco é um mosquiteiro, dá que é de matar mosquito, né? Você bate assim, né? Os mosquiteiros. Time ruim da Zorra. Pior que ele, só o Fluminense. Deixa eu ver. Seu projeto promove também o encontro com a história, ao colocar no centro da fonte um obelisco construído pelos romanos na antiguidade. Na verdade, assim, você tem esse obelisco. Os obeliscos geralmente eles contam determinadas histórias sobre principalmente batalhas, ou são relacionadas a vitórias pessoais do próprio rei, do próprio monarca em uma determinada época, ou então contam histórias de batalhas vencidas em uma certa guerra, né? E aí ele vai ser contado, a depender do formato desse obelisco. Tem alguns que são em formato assim, quase que em espiral, essa história sendo contada. Alguns outros, como esse, é um pouquinho mais formato mais quadrado, né, mais retangular. Essa história parece ser contada ou de cima para baixo, de baixo para cima, não importa. E posteriormente à criação desse obelisco foi criada essa fonte ao redor. Essa fonte, esse chafariz ao redor do obelisco, né? Então acaba sendo um encontro da história, porque são dois momentos históricos diferentes que vão se fundir, vão se juntar, mas continuam falando sobre o reconhecimento, a ideia de pertencimento a essa civilização romana, essa civilização italiana, todo o processo de construção da identidade italiana, né? Deixa eu ver. É isso aí. Por hoje a gente vai encerrar essa aula, vamos deixar o restante para a próxima aula, até mesmo porque vocês têm muita coisa para estudar para a prova e tem mais um monte de aula durante a semana para vocês ficarem de saco cheio de ficar olhando para a cara de nós, professores, que eu sei que vocês... Mentira, vocês estão com saudade, eu sei. Então, qualquer dúvida, manda um oi. É isso aí. Valeu, galera. Tchau.